Dicas de como estudar. Bom, primeira coisa, é uma coisa que eu gosto muito e que é responsável por 50% dos meus estudos, é prestar atenção na aula. Isso parece uma coisa óbvia, mas funciona mesmo. Porque você prestando atenção na aula, depois na hora que você vai estudar em casa, fica tudo mais claro. E para complementar essa dica, já vem uma outra coisa que eu gosto muito, que é anotar o que o professor fala. Se você tá na aula e tá anotando o que o professor fala, a chance de você ir bem na prova é muito grande. Eu tiro foto dos slides também. Só que tem muita gente que fica copiando os slides na aula. E não que isso seja errado, só não funciona pra mim. Porque eu acabo não prestando atenção em nada, nem no slide, nem no que o professor tá falando. Então eu gosto de anotar o que ele tá falando. Porque ele tá explicando os slides dele. Então, na hora que você estiver na sua casa e for estudar os slides, porque às vezes quando você vai estudar pelos slides, você fala, mas o que é isso? O que significa? Fica meio confuso. E com as anotações do professor em sala, você clareia as ideias, você consegue entender o que o slide quer dizer. Fora que muitas das vezes o que o professor fala em aula é o que cai na prova, né? Então, anotar as coisas, a aula com as palavras do professor. Aí depois, o que eu faço? Eu faço um resumo no iPad mesmo, com o teclado. Mas não é obrigatório, lógico. Você pode fazer no papel, se você não tiver o iPad, se você não gostar. Você pode fazer no notebook, você pode fazer no celular, do jeito que for mais fácil pra você. Tem que ir se adaptando. Mas fazer um resumo. Eu não faço muito resumo bonito, eu sou bem prática, porque eu não dou conta de fazer isso, senão eu demoro 30 anos, perco muito tempo, e aqui é otimizar tempo. Então, eu faço o resumo no iPad, e aí eu faço o resumo com as minhas palavras do que eu entendi do slide e das anotações que eu fiz do professor. Então eu faço um resumo ali das anotações, do slide e com as minhas palavras. Tipo, eu entendo uma parte, junto o slide, junto o que eu anotei e vou fazendo um resumo. Isso é fantástico. E uma dica que é a minha favorita, que é, assim, principalmente pra você estudar em véspera de prova ou até antes, se você tiver tempo. Na hora que você for estudar, você falar em voz alta e você fingir que você tem que explicar pra uma criança aquilo que tá no seu papel. Tenta. Você explicar a matéria imaginando que é uma criança que tá tendo que aprender, você vai simplificar. E aí o seu cérebro vai captar aquilo, o seu cérebro vai conseguir absorver aquilo. E isso é até comprovado cientificamente, que aí você consegue entender. Você simplifica, entende, não esquece, não fica confuso, fica claro. Então essa dica é maravilhosa. E por último, mas não menos importante, às vezes, quando dá tempo, não é sempre que dá tempo, eu gosto de um dia antes da aula, porque na minha faculdade a gente tem o conteúdo programado. Um dia antes da minha aula, eu gosto de pegar lá na revisão bibliográfica o livro ou algum resumo dos alunos que são das etapas mais pra frente e que é confiável. Eu gosto de pegar essa matéria da aula do dia seguinte e já dar uma lida, já dar uma estudada. Pra eu chegar na aula já entendendo, sabe? Não descobrindo o que é lá na hora. Isso também é maravilhoso. Essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado de alguma forma. Um beijo!